como os mercados estão sempre subindo e descendo, trocando de preço ao longo do dia, muitas pessoas acreditam que a melhor maneira de se investir é comprando os ativos na alta e vendendo na baixa, muitas vezes no mesmo dia, inclusive. Afinal, dessa maneira você conseguiria, através de muito estudo e técnicas rebuscadas, conseguir escapar do mercado no momento em que as coisas estão ruins e aproveitar os momentos de alta. Apesar disso parecer uma ótima ideia, a grande realidade é que muito provavelmente você vai perder dinheiro nesse processo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês por que basicamente ninguém consegue lucro no day trade de maneira consistente e por que você que está me assistindo não deveria fazer day trade. Olá a todos, eu me chamo Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a empresa de consultoria financeira do Grupo Primo. E se você gosta de estudar investimentos e gostaria de ter uma visão cada vez mais técnica e científica da área, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o like e compartilhar com algum amigo que possa se interessar no tema. Mas voltando mais um passo, o que é o day trade? Basicamente, o day trade envolve fazer várias operações de compra e venda de ativos ao longo de um mesmo dia. A ideia, como você faz várias operações ao longo do dia, é que se você tem uma consistência positiva e uma taxa de acerto boa, você consegue ir agregando os resultados acumulados, os lucros, para conseguir ter uma renda recorrente. Muitas pessoas gostam, inclusive, de acreditar que a prática de day trade de maneira consistente pode ser o suficiente para você conseguir um salário mensal. O day trade ele pode ser feito com ações, mas normalmente as ferramentas mais utilizadas são o que chamamos de mini índices. Ou seja, são derivativos, contratos futuros negociados em bolsa, que têm bastante liquidez e permitem que a pessoa, com facilidade, consiga comprar e vender ativos, basicamente em tempo real. Atualmente, por causa das regras de alavancagem das corretoras, é possível que a pessoa comece a operar com muito pouco dinheiro, usando uma espécie de crédito da corretora para que você possa se alavancar e investir ou apostar cada vez mais na prática de day trade. Porém, independente do patrimônio que você tem, fazer day trade é uma das piores coisas que você pode fazer com seu patrimônio. E agora, eu quero dar um aviso da polêmica. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente tem duas vertentes. Ou você acredita que o day trade funciona, ou você não acredita que o day trade funciona. Se você não acredita que o day trade funciona, você vai continuar assim até o fim desse vídeo, e eu vou trazer cada vez mais argumentos para mostrar por que seu posicionamento está correto. Se você acredita que o day trade funciona e genuinamente pensa que vai conseguir uma fonte de renda recorrente, dê uma chance. Pense no porquê que uma pessoa que gere bilhões de reais e ajuda milhares de famílias a alcançarem seus objetivos financeiros está se posicionando publicamente contra o day trade. A verdade é que eu quero evitar que você caia numa armadilha. Eu não tenho basicamente nenhum benefício em falar que não funciona. Então, se você acredita que funciona, antes de vir nos comentários falar mal de mim ou das coisas que eu estou trazendo aqui, tente me escutar e pensar que eu poderia estar te tirando de uma cilada. Agora, obviamente, existe uma terceira pessoa que eu não mencionei. Não é a pessoa que acredita ou não acredita no day trade, mas é a pessoa que se beneficia da venda de cursos de day trade. Essa pessoa não tem muito o que dizer, porque independente dos argumentos que eu trouxer, ela vai defender que o day trade funciona porque tem um conflito de interesses. Então, se você é esse profissional, não precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou deixar bem claro porque o day trade não funciona. Vamos começar pela parte mais básica, né? A teoria financeira moderna. A teoria financeira moderna, ela parte do princípio que todas as informações relevantes já estão refletidas no preço de uma ação ou de um determinado ativo. Vamos dar como exemplo uma ação XPTO. A partir do momento em que você tem uma ação XPTO, em que milhares, dezenas de milhares ou até milhões de pessoas estão analisando se esse ativo está no preço correto ou não, quando você faz o day trade, que é tentar adivinhar se esse preço dessa ação está correto ou incorreto, basicamente significa que você tem ou mais informações, ou você teve alguma informação mais rápido do que as outras pessoas teriam relativa a esse ativo. Basicamente, se você faz várias operações, isso quer dizer que o tempo todo, ou pelo menos na maioria das vezes, você acerta mais do que a média do mercado inteiro. Lembrando que o mercado inteiro ele é composto por fundos de investimento com milhões de reais investidos em tecnologia, o Banco Central brasileiro, o Banco Central americano, fundos de investimento chineses, australianos, americanos, europeus,
e muito mais, além de, obviamente, ministros, ex-presidentes de Banco Central. Basicamente, você está competindo com o mundo inteiro para tentar adivinhar se a posição que você tomou está correta ou incorreta. Essas chances, elas pioram ainda mais quando você tenta usar métodos não comprovados cientificamente, como análise gráfica, em que o formato de uma figura que aparece no gráfico, teoricamente, te diria como é que esse ativo iria se comportar nos próximos minutos ou nas próximas horas. Isso é completamente infundado e não conheço nenhum caso de sucesso no longo prazo que utilize análise técnica para o day trade ou para o day trade em geral. Ou seja, utilizando a teoria financeira moderna, que parte do princípio que todas as informações relevantes já estão embutidas no preço, não há como você ter previsão, especialmente no curto prazo, onde no curto prazo as coisas são ainda mais randômicas do que no longo prazo. A teoria financeira moderna, inclusive, é uma das razões por que a gente vê aquele disclaimer aparecendo sempre. Retornos passados não são garantias de retornos futuros. Ironicamente, essa é uma das frases mais faladas no mercado financeiro e também uma das mais ignoradas. As pessoas insistem em, através do comportamento passado de um ativo, tentar prever o que vai acontecer no futuro. O day trade, ele ainda carrega uma problemática ainda maior. Vários cientistas, neurocientistas, neurologistas e psiquiatras compararam o estudo de pessoas viciadas em apostas ao mesmo comportamento de pessoas viciadas em day trade. E se vocês pararem para pensar, o day trade ele segue uma dinâmica muito parecida com a aposta como um todo. A gente pode até usar o caso do blackjack, por exemplo, em que a chance de você ganhar é abaixo de 50%, ou 21%, como muitas pessoas conhecem. Nesse cenário, as pessoas têm a ilusão de que elas podem ganhar, porque algumas vezes elas ganham, outras vezes elas perdem. Mas se você fica repetindo no longo prazo algo que é estatisticamente desvantajoso, você certamente vai perder. O problema é que as poucas vezes que você ganha, a adrenalina que está envolvida no processo, né, o sentimento positivo, faz com que você queira apostar cada vez mais. E frequentemente as pessoas acreditam que quanto mais elas jogam, mais elas vão voltar àquele momento de sorte. Quando na verdade é justamente o contrário. Quanto mais você jogar, mais azar você terá. Bom, na Portfel, nós temos uma filosofia de investimentos que faz com que qualquer decisão de aplicação financeira seja tomada porque nós temos evidências, nós temos estudos científicos bem embasados, mostrando que o caminho que a gente está seguindo é o melhor para os nossos clientes. Para fazer um vídeo falando que o day trade não funciona, eu não poderia fazer algo diferente. Por isso, nós coletamos dados de diferentes estudos para mostrar por que você, que ainda acredita em day trade, deve entender por que não funciona. Para começar, a gente vai citar um estudo feito pela FGV, em que 2 pesquisadores estudaram o comportamento de pessoas que faziam day trade ao longo de alguns anos. O link desses estudos vai estar na descrição do vídeo. A conclusão do estudo é que os dados não são nem um pouco favoráveis para quem quer entrar na atividade do day trade. Das quase 20 mil pessoas que fizeram day trade entre 2013 e 2015, 92,1% das pessoas desistiram da atividade com menos de um ano de prática e 91% dessas pessoas tiveram prejuízo. Ou seja, das 19.696 pessoas que começaram a fazer day trade nesse período, 91% tiveram prejuízo. Nesse momento, normalmente as pessoas falam: ué, Felipe, se só 91% teve prejuízo, significa que 9% é a chance de eu ser ganhador nessa atividade. Então, eu achei importante a gente destrinchar um pouquinho mais os dados para entender se essa é uma conclusão razoável ou não. Bom, vamos lá. Das quase 20 mil pessoas que fizeram day trade nesse período, apenas 15 pessoas conseguiram um retorno médio acima de R$300. Ou seja, a gente está falando ali de mais ou menos 20 dias úteis no mês, certo? Apenas 15 pessoas, ao longo de um ano, conseguiram ter um resultado mensal que vai acima de R$6.000. Ou seja, 0,08% das pessoas, das 20 mil pessoas, conseguiram ter algum resultado de lucro no day trade. Essa estatística por si só é muito assustadora. Você coloca 20 mil pessoas num estádio e coloca todas para tirarem cara ou coroa. Você dá para elas 252 tentativas, certo? Elas vão lá jogando cara ou coroa. Muito provavelmente, a grande média vai ficar mais ou menos na metade, né? Vai tirar ali 126 caras, 126 coroas, alguns um pouquinho mais de cara, um pouquinho menos de coroa.
Mas algumas pessoas vão tirar cara várias vezes seguidas. Vão tirar mais do que as outras pessoas. Unicamente por causa da sorte. A gente não pode dizer que cara ou coroa tem muita habilidade envolvida. E qual é o grande problema? Se você pegasse as 20 mil pessoas e reparar que 50 pessoas tiraram cara 50 vezes a mais do que coroa, você iria falar, poxa, essa pessoa é realmente muito boa a jogar cara ou coroa? Ou você pensaria, que sorte. Se ela tentar isso de novo, ela provavelmente não vai conseguir. Eu imagino que a grande maioria das pessoas teria o bom senso de imaginar que cara ou coroa foi sorte. Quando você para analisar os dados do day trade, em que 0,08% das pessoas conseguiram resultado, você não consegue imaginar que isso muito provavelmente se deu por um fator de sorte. Você tem 20 mil pessoas fazendo. Se alguém ficar fazendo aleatoriamente, de 20 mil pessoas, algumas pessoas vão ter lucro mesmo. Porém, se isso ainda não te convenceu, eu quero trazer mais dados para a nossa amostra. Esses dados anteriores, eu falei sobre pessoas que faziam day trade com um contrato, mini contrato de índice. A gente pode explorar também a parte de mini contrato de dólar. E quando você para ver o estudo, você vai ver aqui que 14.748 pessoas que operaram mini contrato de dólar entre 2013 e 2015, desse total de quase 15 mil pessoas, 92,3% delas desistiram do day trade. Muito similar ao anterior, né? A gente está falando de ali, basicamente 8% da população total desistiu. Não significa que os 8% que sobraram tiveram lucro. Mas, desse total de pessoas, daquelas que continuaram na atividade após 250 pregões, ou seja, 250 dias, um ano, apenas 20 pessoas tiveram uma renda diária acima de R$300. Ou seja, se a gente parar para analisar, é muito similar com o mini contrato de índice. Aqui a gente está falando de uma amostra estatística de 0,13% do total de pessoas. Porém, você ainda pode me questionar e falar, Felipe, fazer day trade com mini contrato de índice ou dólar não dá certo mesmo. Mas na parte de day trade, em análise de ações, eu com certeza consigo bater o mercado. Mais uma vez, vamos para os estudos que os dados nos trazem. Se a gente parar para analisar, entre 2013 e 2016, nós temos 98.378 pessoas que começaram nessa atividade de day trade com ações. A gente está falando de basicamente 100 mil pessoas. Das quase 100 mil pessoas, 99,43% delas desistiram. Dessas quase 100 mil pessoas, apenas 127 delas conseguiram, ao longo de um ano e meio, por mais de 300 pregões, basicamente, um retorno diário médio acima de R$100. R$100 por dia de retorno diário médio. Apenas lembrando, pessoal, assim como nos estudos anteriores, isso é o resultado bruto. Saindo do resultado bruto, você ainda tem que tirar as taxas de corretagem e os impostos das operações. Isso muito provavelmente vai fazer com que esses R$100 caiam significativamente. Talvez até para algo como metade disso, considerando todas as taxas de corretagem ou até menos. Se você está falando de R$50 líquido por dia, ao longo de 20, 22 dias úteis, está falando de algo menor do que o salário mínimo. Ou seja, das pessoas que mais conseguiram retorno, das pouquíssimas pessoas, das 127 pessoas, a média de retorno delas foi menor do que o salário mínimo. Apenas lembrando que se você estiver gostando desse conteúdo, não deixe de deixar seu like, deixar um comentário, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que possa se interessar, especialmente com aquela pessoa que você conhece que já faz day trade. Olha, a gente pode estender um pouco mais ainda a análise, você pode falar que 1 ano, 2 anos ou até 3 anos. É uma análise que pode estar enviesada, dependendo do momento de mercado, não é bom o suficiente. Então a gente pode pegar estudos um pouco mais longínquos, né? Vamos pegar, por exemplo, um período de cerca de 6 anos que contou com 235.409 pessoas que fizeram day trade de ações ou mini contratos de 2012 a 2017. Apenas repetindo, cerca de 235 mil pessoas que fizeram day trade entre 2012 e 2017. Dessa amostra inteira, apenas 62 pessoas tiveram um lucro mensal acima de R$10.000. Ou seja, de 235 mil pessoas, ao longo de uma análise de basicamente 6 anos de day trade, apenas 0,02% da população teve um lucro médio mensal de R$10.000. Só para você ter uma ideia do quão improvável é que você consiga ganhar dinheiro com day trade, os autores do estudo mostraram que, em 2020,
tinham 670 jogadores no Campeonato Brasileiro Série A, ganhando mais de 10 mil reais por mês. Ou seja, isso significa que você tem 10 vezes mais chance de ganhar dinheiro com futebol do que com day trade. Lembrando que ganhar um salário alto com futebol no Brasil já é extremamente improvável. E lembrando também que algumas poucas pessoas ganham muito dinheiro no futebol, diferente do day trade. Quando a gente para comparar com outras profissões, os dados se tornam ainda mais desanimadores. Quando você pega profissões como médicos, engenheiros, advogados ou professores, você vai ver que ganhar 10 mil reais, por mais que possa ser difícil em algumas profissões, nessas profissões é muito, muito mais provável do que fazendo day trade. E só mais um ponto que é muito importante. Alguém ter conseguido ganhar 10 mil reais por mês com day trade não significa que a pessoa fez isso sem risco. A gente pode até fazer uma comparação com o cassino. Você tem a pessoa que vai, aposta 100 reais, perde um pouquinho, ganha um pouquinho, depois sai. E você também tem a pessoa que vai, aposta 10 mil reais, ganha um pouco, ganha muito, perde muito. Ou seja, é muito provável que a pessoa que ganhou mais, muito provavelmente é porque apostou mais e, ao acaso, na estatística, acabou sendo uma das pessoas privilegiadas pela sorte. Mas se ela continua apostando esse mesmo montante alto no longo prazo, é muito provável que tudo isso se reverta para um prejuízo significativo. Bom, a essa altura, você pode acreditar que o day trade não funciona, ou você ainda pode tentar vir com o argumento de falar, olha, Felipe, eu sei que é muito pouco provável, mas se eu estudo, se eu me dedico, se eu uso técnicas robustas e se eu uso robôs que podem me auxiliar no day trade, é muito provável que ao longo do tempo eu vá melhorando e consiga bater no mercado de uma forma geral. Pensando nisso, Chag e Giovanetti fizeram um estudo em que eles pegaram uma população de pessoas que praticavam day trade para entender se quanto mais eles utilizavam as técnicas e praticavam, melhores eram os resultados. A conclusão é mais uma vez desanimadora. Analisando um universo de mais de 24 mil pessoas que fizeram day trade entre 2013 e 2015, a conclusão do estudo foi de que nenhuma pessoa apresentou melhora nos resultados, por mais que passasse mais tempo fazendo day trade. Na verdade, o estudo mostrou justamente o contrário. Quanto mais as pessoas praticavam, piores eram os resultados. Mais uma vez, nós poderíamos fazer o paralelo com o cassino. Aquele jogador que vai, está no começo, joga um pouco, aposta um pouco, vai e perde, tem uma tendência de perder, obviamente, porque a casa sempre é favorecida, mas quando você tem um jogador descontrolado, a chance de perder muito e mais rápido é ainda maior. Então, o que o estudo mostrou foi que quanto mais day trade você faz, pior você fica. Isso sugere, de forma bastante robusta, que não há maneiras de conseguir retornos mensais significativos no longo prazo. Se você gostaria de ter um bom salário, a grande realidade é que é melhor procurar alguma profissão. As poucas pessoas que conseguiram algum resultado em day trade foi simplesmente por causa de sorte. Agora, se você está nesse vídeo até esse momento, muito provavelmente você concorda comigo que não é possível ganhar dinheiro com day trade. Porém, se apesar de todos esses argumentos mostrarem que day trade não funciona, por que tanta gente ainda fala de day trade como se fosse possível ter uma renda mensal consistente com a prática? Naturalmente, esse é um tópico bastante espinhoso, porque mexe com o dinheiro de muita gente. Mas eu gostaria de elencar alguns pontos principais do porquê que eu acredito que o day trade ainda é tão falado nas mídias sociais como um todo. A primeira razão é a genuína falta de educação financeira. Muitas pessoas realmente não conhecem esses estudos e não sabem que a estatística joga contra o day trade. Na verdade, a maioria das pessoas procura no day trade como um refúgio, uma maneira de enriquecer rapidamente e alcançar seus objetivos, quando na verdade isso está muito longe da realidade. De maneira geral, mais uma vez, se aproxima do cassino. São pessoas que querem os ganhos rápidos e não os ganhos consistentes conseguidos através do trabalho de longo prazo. A segunda razão é que existem muitos profissionais do mercado que, ao prometer que você consegue fazer dinheiro com day trade, te vendem um curso e eles mesmos ganham por causa do curso que foi vendido e não por causa da prática do day trade. Se você pegar
alguns dos influenciadores de day trade mais famosos têm milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares de alunos que pagam uma fortuna para assistir seus cursos e, consequentemente, deixando esses professores multimilionários, mesmo que não haja nenhuma prova de que eles conseguiram as próprias fortunas através do day trade. Além disso, também há um incentivo das instituições financeiras de que você faça day trade. Pensa bem, como é que uma corretora ganha dinheiro? Fazendo corretagem. Ou seja, toda vez que você compra e vende algum ativo, há alguma corretagem sendo paga. Essas corretagens, quando levamos para a escala de centenas de milhares de pessoas fazendo dezenas de milhares de operações ao longo dos anos, move montanhas de dinheiro. Então, por que uma instituição financeira que ganha mais dinheiro quanto mais day trade você faz se posicionaria contra a prática? A realidade é que há um grande incentivo para que as instituições financeiras te providenciem ferramentas, salas de trading ao vivo, cursos gratuitos para que você faça cada vez mais day trade. Pense bem, por que alguma instituição financeira te ofereceria um curso gratuito de day trade, se não para ganhar dinheiro com as suas corretagens? Quando levamos todos esses fatores que eu mencionei em consideração, o que a gente vê é que, na verdade, você tem pessoas com informação de que o day trade não funciona, mas que, para ganhar dinheiro com as suas corretagens, fazem com que você faça cada vez mais day trade. E eles fazem isso muitas vezes influenciando até professores para que os professores vendam cursos te prometendo que você pode ter uma renda mensal através da prática, quando, na verdade, isso é o mais longe da realidade possível. Na Portfel, que é uma consultoria completamente independente e que não tem nenhuma vantagem se você fizer ou não fizer day trade, a gente se posiciona contra o day trade porque uma das nossas missões é levar a maior qualidade de educação financeira possível para o país. Por isso, eu peço mais uma vez, se você ainda gosta de fazer day trade, assista esse vídeo novamente, veja os argumentos e procure algo que seja realmente lucrativo no longo prazo. Agora, me conta aqui nos comentários, você conhece alguém que pratica day trade? Se sim, envie o vídeo para essa pessoa, porque você pode estar ajudando ela a sair de uma grande cilada da vida financeira dela. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, eu sou o Felipe Spritzer, e se você quiser mais informações financeiras de qualidade, é só entrar no nosso site www.portfel.com.br e se inscrever no nosso site para receber cada vez mais notícias embasadas cientificamente. É isso e um grande abraço.